Ainda bem que tu me lembrou. Então, eu só vou voltar para que isso conste aqui também, tá? Então, pessoal, aula do dia 17 de abril, encerrando a temática da ação penal. Mas antes disso, fazendo uma revisão das questões da prova. Então, assim, a primeira questão tratava do juiz natural. Pedia que você explicasse o que era o princípio e qual a importância dentro de uma estrutura democrática. Então, assim, a primeira coisa que é importante ser dito, ou pelo menos ser compreendido para poder explicar o que é o princípio do juiz natural, é dizer que ele não se confunde com o princípio da identidade física do juiz. O princípio da identidade física é o princípio que diz que o juiz que colhe a prova deve ser o mesmo juiz que julga o processo. No nosso código, nós temos elementos que sugerem que deveria ser o mesmo juiz a julgar aquele que produziu a prova. Por que elementos que sugerem? Porque lá na parte dos procedimentos, que é a parte que nós vamos ver em processo penal 2, nós temos uma previsão de que a audiência deva ser toda realizada em um único ato, em que seja ouvida a vítima, sejam ouvidas as testemunhas de acusação, sejam ouvidas as testemunhas de defesa, seja ouvido o réu, acusação e defesa façam os debates orais sobre a causa e depois o juiz julgue na audiência. Ou seja, o princípio da identidade física, ele é um princípio desejado, ele é um princípio cobiçado, ele é um princípio almejado. Tá, mas e por que ele não é regra no processo? Por uma razão bem simples. Se existe uma determinação e não existe uma punição para violação a essa determinação, isso não é uma regra. Ou seja, se eu disser tem que ser o mesmo juiz e vocês me perguntarem o que acontece se não for o mesmo juiz, eu tenho que dizer para vocês que não acontece nada. Não tem previsão alguma de alguma sanção processual, de alguma consequência processual, de o juiz A ter instruído todo o processo e ele ter entrado em férias e o juiz B ter assumido. Isso acontece o tempo todo. Juízes julgando nas férias de colegas, juízes julgando nos auxílios, nas licenças dos colegas, juízes julgando depois que o colega foi promovido para outra cidade. É normal, é do jogo, não há problema nisso. O problema está em querer dizer que nós temos como regra um princípio que não comina consequência para sua violação. Então, primeira grande questão é que o princípio da identidade física do juiz, ele não é um princípio efetivamente adotado no nosso ordenamento pela razão que eu estou dizendo para vocês, que sem uma sanção para essa violação, ele perde a sua utilidade. Tá, mas e aí? E o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural é um princípio que diz que nós devemos conhecer os nossos julgadores, e eu não estou falando a pessoa do julgador, mas eu estou falando a competência do julgador antes da prática do crime. Ou seja, teve até gente que respondeu isso assim, olha, se eu cometer um crime contra a Caixa Econômica Federal em Santa Maria, eu sei hoje, mesmo sem ter cometido esse crime, que eu vou ser julgado em Santa Maria por uma questão de competência territorial e na Justiça Federal por uma questão de competência em razão da matéria. Se eu cometer um crime de homicídio contra um cidadão qualquer em Porto Alegre, eu sei que eu vou responder em Porto Alegre perante uma vara do Tribunal do Júri. Se eu for detentor de mandato parlamentar, se eu for um senador, se eu for um deputado e eu cometer um crime no exercício do mandato após a minha diplomação, eu sei que eu vou responder perante o Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos estar diante dali de um foro por prerrogativa de função. Essas são as garantias que nós temos. Bruno, por que isso é garantia? Isso é garantia porque ele veda uma figura que é odiosa numa estrutura democrática. Ele veda os tribunais de exceção. Ele veda a conjugação ou a convocação de determinadas pessoas pontuais para o julgamento da causa. Eu não posso querer julgar uma causa que aconteceu. Até alguém deu exemplo disso na prova. Uma causa que aconteceu dentro da UFN, eu vou juntar meia dúzia de alunos da UFN para julgarem, porque eles estão mais acostumados com essa realidade. Não é assim que funciona. Nós temos estruturas jurídicas e jurisdicionais pré-definidas.
o que faz com que, independentemente de onde aconteceu o crime e com quem aconteceu o crime, quem vai julgar é um juiz devidamente investido na jurisdição, com competência para julgar a matéria, de acordo com regras constitucionais, processuais e regimentais. Então, a grande importância do princípio do juiz natural é a vedação dos tribunais de exceção. Isso está no artigo 5º da Constituição, né? Não serão admitidos tribunais ou juízos de exceção. Eu sempre dou um exemplo, e também alguns colocaram isso na resposta. Nós temos um tribunal de exceção que se tornou muito famoso, um tribunal de exceção que o motivo, vamos dizer assim, é nobre, que virou filme, que se trabalha muito com ele em direito, que é o Tribunal de Nuremberg. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, e ali nós tínhamos a Rússia, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, esses países se juntam para julgar os vencidos. Escolhem a cidade de Nuremberg, que era uma cidade de referência do ponto de vista jurídico para a Alemanha, restauram o tribunal e fazem ali um julgamento que foi um paradigma, né, no julgamento dos criminosos de guerra. Então, ali se destacou que um promotor seria americano, que os juízes seriam um francês, um inglês e um russo, e que teria um advogado destacado para esses acusados, que eram altos postos do regime nazista. A maior parte desses oficiais foram condenados, muitos deles foram condenados à morte, e isso se torna um paradigma na história dos crimes de guerra, porque os autores das maiores atrocidades do século XX foram efetivamente julgados, condenados, executados. Só que, sob o ponto de vista processual, nós temos algo muito perigoso aí, né? Nós temos algo muito perigoso, que é justamente o fato de que as pessoas que foram julgadas, elas foram julgadas por um tribunal que elas jamais sabiam que existiria. Jamais sabia quem é que os julgaria. Então, assim, o tribunal em si, ele passa a ser apenas uma roupagem para um instrumento que já estava pré-definido. Precisamos condenar aquelas pessoas, vamos condenar aquelas pessoas. Então, tanto que posteriormente a isso, você começa a discutir o embrião do Tribunal Penal Internacional, que é criado pelo Estatuto de Roma, e todos os países signatários, o Brasil é um país signatário do TPI, do Tratado do Tribunal Penal Internacional, hoje, esses países estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, se acontecesse algum crime de guerra, e o Brasil tivesse cometido esse crime, o Brasil seria denunciado já direto no TPI perante juízes e juízos já previamente conhecidos. Isso é o juiz natural. É a existência prévia de um juiz pré-definido. Ou melhor, quando eu falo de um juiz, de um juízo. Não confundam o uso da expressão juiz de uma forma genérica com a identificação pessoal desse juiz. Bom, diferenciação de sistema inquisitivo e sistema acusatório. Aqui vocês podiam, gente, se lavar falando, né? Então, vocês poderiam começar dizendo que o primeiro sistema que surge é o sistema acusatório, um sistema que delega aos particulares a iniciativa do processo, então eles discutem o processo, um move a ação contra o outro, e o Estado fica alheio a isso, só aguardando para julgar. Só que esse sistema ele se enfraquece a partir do momento em que, entregando para o particular, algumas vezes o particular não tem tanto interesse em levar adiante esse processo, o particular quer mais mover o processo do que conduzi-lo até o fim. Então, começa com muito fôlego, começa com muito ímpeto, mas depois vai enfraquecendo, vai arrefecendo. E isso acabava gerando uma série de problemas. Gerava um descrédito naquela estrutura de julgar, porque as pessoas olhavam, começa forte, mas termina que é uma marolinha, ninguém vê. Então, isso gerava, inclusive, uma sensação de impunidade. Então, gerava um desestímulo, gerava uma impunidade, e, naquele momento, a igreja viu que precisava intervir para reformular esse modelo acusatório.
E ao reformular, ela cria uma figura que é muito importante, que é a figura do acusador público. Ou seja, eu não vou mais deixar na mão do particular, eu vou lançar mão de um acusador. E esse acusador vai ser uma pessoa alheia ao processo, ela não vai ser a vítima, ela não vai ser o ofendido. Então, ela cria a figura do inquisidor com um grande problema. Esse acusador, ele também julgava. Ele também era o julgador. Então, embora tivesse sido dado um passo adiante, tirando do particular e mantendo no, eu vou falar entre aspas, no Estado, porque a noção de Estado ainda é uma noção muito precária. Então, tirando do particular e delegando ao Estado, embora ela tenha feito isso, tenha dado esse importante passo nesse deslocamento, ela ficou tímida ainda, até pelas concepções existentes na época da sociedade, e ela concentrou tudo nas mãos desse inquisidor. Então, esse sistema, ele se caracteriza por um processo sigiloso, um processo sem contraditório e ampla defesa, um processo em que a prisão é a regra, em que a presunção de culpabilidade é a regra, em que se autoriza qualquer medida para obter uma confissão do acusado, porque a confissão era a rainha das provas, e esse foi um período sombrio da história, pelo menos da história da humanidade como um todo, mas da história do processo em especial. Um período muito sombrio. E esse período ele culmina com o seu enfraquecimento com o enfraquecimento do Estado absoluto. A Revolução Francesa praticamente implode o modelo absolutista, impõe uma necessária separação entre Estado e Igreja, e isso é chamado de princípio da secularização. Então, no momento que acaba com o Estado absoluto, pega a Igreja e diz assim, ó, tua missão é lá, é cuidar da moral, é cuidar do pecado, não é se meter nas coisas do Estado aqui. Quem vai dizer o que é direito, quem vai dizer o que é crime e o que é pena é o Estado. A Igreja fica lá. Gente, para quem tem dificuldade de visualizar isso com clareza, inúmeros filmes, inúmeros livros que retratam a Idade Média mostram isso. Eu acho que um filme que é bem bacana de se ver, e ele retrata bem isso, ou o livro, se vocês quiserem ir para aprofundar um pouco mais, é Os Três Mosqueteiros, um livro clássico em que ele mostra a França da Idade Média e o rei, ele praticamente está vinculado ao cardeal Richelieu. Quem praticamente governa aquela França lá do Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan é o cardeal Richelieu. É uma relação promíscua, uma relação íntima. E isso acabou nos tocando de certa maneira que se vocês pegarem qualquer cidade, enfim, vocês vão ver que muito próximo da sede da administração está a catedral da cidade. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos ver se eu consigo. Olhem aqui, ó. Cliquem nesse link aqui. Cliquem nesse link. Vai abrir uma página aí de Porto Alegre. Olhem bem essa foto, gente. Bem ao centro é o Palácio Piratini, tá? É a sede do Poder Executivo Estadual. À direita, esse prédio que tem assim, é um pouco mais baixo à frente, um pouco mais alto atrás, e tem um verde na parte dele, bem à direita, é o Palácio Farroupilha, sede do Poder Legislativo Estadual. Esse prédio quadrado que está à esquerda na parte inferior é a sede do Tribunal de Justiça. Hoje a sede administrativa, mas na época era a sede oficial do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário. E na frente dele, do outro lado da praça, ao lado do Palácio Piratini,
a Catedral Metropolitana. Então, assim, nós temos aqui concentrado os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Nós temos o clero, a religião na mesma praça, e esse prédio mais baixo, à direita, na parte inferior aqui, é o Teatro São Pedro. E o Teatro São Pedro ele representa a elite econômica. Nada é mais significativo do que nós termos no entorno da mesma praça os três poderes, a igreja e a elite econômica. Em suma, é quem manda no Estado, são esses 5 grandes elementos, esses 5 vetores. Então, isso ainda é reflexo de um modelo de se pensar o Estado que vigia na época do absolutismo, que vigia na época do sistema inquisitorial. Com a queda disso, e a Revolução Francesa é um marco dessa queda, inspirada por ideais de liberdade, ideais iluministas, se começa a ruir esse modelo, se começa a fragilizar esse modelo, e ao fragilizar esse modelo, começa a se pensar em algo mais moderno. E esse algo mais moderno que impactou também no processo penal, mas não é tipicamente do processo penal, porque ela mexe com toda a noção de Estado até então existente. No processo penal, nós tivemos o afastamento da igreja, a igreja não manda mais nada aqui, quem manda é o Estado, quem manda é o direito. E ao fazer isso, se percebeu que eu, Estado, precisava, para deter uma maior legitimidade, ou seja, para que as pessoas, os jurisdicionados, reconhecessem no Estado a legitimidade de resolver conflito, porque vejam bem, gente, isso é importante. O Estado está tirando de fora algo que sempre deteve uma legitimidade inquestionável. A igreja. Ou seja, a igreja, ela nunca precisou da razão para se legitimar. A igreja sempre se legitimou justamente pelo medo. Bom, se eu não respeitar a igreja, eu vou para o inferno. Se eu não respeitar a igreja, eu sofro as consequências. Então, eu tiro um ente que sempre teve uma legitimidade inquestionável e eu coloco um Estado que as pessoas nunca tiveram uma crença tão significativa nele. Então, eu preciso, de certa maneira, legitimá-lo. E a maneira de eu legitimá-lo externamente é dizer, fiquem tranquilos, quem vai julgar vocês não é mais a igreja, que em tese está dando a resposta, falando em nome de Deus, mas é um juiz que é imparcial. Imparcial. Isso é muito importante. Por quê? Porque a maneira de eu vender essa imparcialidade para o jurisdicionado era separando quem acusa de quem julga. Então eu começo a construir a figura do Ministério Público a partir daqui. Então eu resgato aquela ideia lá do sistema acusatório da Grécia Antiga, de Roma, e eu aprimoro com algumas pinceladas que o sistema inquisitorial me trouxe. Ou seja, o acusador é público, mas ele não é o mesmo que julga. Então eu pego um pouquinho de cada um e crio um novo sistema acusatório. E esse novo sistema acusatório, ele vai ter um ente responsável por acusar, um ente responsável por julgar, nós vamos assegurar ampla defesa, contraditório, publicidade dos atos, motivação das decisões judiciais. Estou falando modernamente, né? Estou falando modernamente. Não vai ter sigilo, vai ser respeitado o devido processo legal, ou seja, eu vou construindo um processo penal de partes, Ou seja, o juiz não é peça-chave aqui. O juiz é responsável pelo desfecho do processo. Agora, quem vai movimentar o processo vai ser justamente a parte que acusa e a parte que julga, a partir da oposição de suas forças. Uma empurra daqui, outra empurra de lá, e o juiz está lá. Num primeiro momento, controlando a legalidade das ações, e num segundo momento, pegando tudo que foi produzido e dizendo, bom, agora eu vou julgar.
julgar. Agora, eu estou em condições de julgar porque essa causa está madura. Certo, gente? Então, a resposta da questão 2, diferencia o sistema acusatório e o sistema inquisitivo, era basicamente essa. Obviamente, vocês não precisavam fazer todo esse imenso apanhado. Agora, vocês tinham elementos suficientes para fazer uma resposta completa. Quem se limitou a apontar meia dúzia de características em uma ou duas linhas, aí eu descontei um pouquinho. Não descontei nada substancial, mas descontei um pouquinho, até como forma de privilegiar, de premiar aquele colega que fez de uma forma um pouco mais extensa, de uma forma um pouco mais completa. Questão número 3. Fale sobre a natureza jurídica do inquérito. Bom, gente, o inquérito aqui é interessante. O Auri, vocês devem ter visto o vídeo que eu disponibilizei para vocês. O Auri, ele utiliza uma expressão que eu gosto. Eu acabo não utilizando ela aqui porque eu me fixo mais ao que nós temos no nosso plano de ensino e aí nós estamos mais presos àquela denominação. Mas o Auri não chama isso de inquérito, esse tema. Ele chama de sistemas de investigação preliminar. Sistemas de investigação preliminar. Por quê? Porque ele diz que o inquérito policial é um dos sistemas de investigação preliminar. Mas nós temos vários. Nós temos a sindicância, nós temos a ação fiscal que tramita na Receita Federal e na Receita Estadual, nós temos os procedimentos administrativos disciplinares, nós temos o procedimento de apuração de irregularidade da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, o órgão público que regula o mercado de ações, a CVM. Ou seja, existem crimes ali muito difíceis de serem vistos, que se relacionam especificamente com o mercado de capitais. A CVM tem condições de investigar, tem muito mais condições de investigar do que a polícia, porque ela está dentro dessa realidade. Só um parênteses. Vocês já ouviram falar no crime de insider trading? Vou colocar aqui para vocês. Insider trading. Esse é um crime extremamente moderno, um crime extremamente difícil de se demonstrar. Insider trading significa o trader, a pessoa que está operando na bolsa por dentro de uma empresa. Se vocês derem um Google, antigamente a gente via isso em jornal, mas se vocês derem um Google na expressão fato relevante, vocês vão ver várias notícias relacionadas a empresas que têm capital aberto na bolsa. Por exemplo, eu vou colocar uma para vocês aqui, que é uma que aparece para mim aqui em primeiro, mas é aleatória, tá? Por exemplo, fato irrelevante da Itaú SA. Então, fato relevante significa cada ação ou movimentação de uma empresa que pode impactar nos seus sócios. Por exemplo, o Itaú vai adquirir um banco, por exemplo. O Itaú vai adquirir, o Sicredi. Isso é um fato relevante. Ela precisa comunicar publicamente que ela está adquirindo um outro banco, certo? Por quê? Para que os seus acionistas decidam se querem continuar com as ações ou se querem vender essas ações. Então, a forma que a empresa comunica essas decisões, essas deliberações importantes, é por meio do que nós chamamos de fatos relevantes. Antigamente eles eram publicados em jornais impressos de grande circulação, hoje são divulgados pela internet. Se vocês derem o Google aí, fato relevante, vocês vão ver esse do Itaú, vocês vão ver da Petrobras, vocês vão ver da Ambev, vocês vão ver as grandes, da Vale, as grandes empresas que operam, por exemplo, que operam no mercado de ações, elas precisam divulgar os seus fatos relevantes. Agora, vocês imaginem só, se eu tenho algum familiar ou algum amigo que é diretor do Itaú e ele sabe que vai ser divulgado um fato relevante amanhã. Só, o Itaú está comprando o banco X. E ele me liga e diz assim, Bruno,
amanhã vai ser divulgado, Itaú está comprando o Banco X. Eu, Bruno, examino esse cenário e penso assim, pô, as ações vão subir, porque vai valorizar o banco, né? Ele tá aumentando de tamanho, ele está adquirindo outra empresa, vai aumentar o faturamento dele, vai aumentar o lucro. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa e vou comprar em ações do Itaú. Por quê? Porque eu compro hoje as ações do Itaú, amanhã elas aumentaram 20%, eu aumentei 20% do meu patrimônio, depois é só eu vender as minhas ações, recompro a minha casa e fico com os 20% de lucro. Isso seria um problema muito sério. Então, toda vez que alguém que pertence à empresa, o que nós chamamos de PPE, pessoa politicamente exposta. Então, a pessoa que pertence à empresa ou alguém que tem contato com essa pessoa e recebeu informação relevante, isso se caracteriza como um insider trading. Como é que se descobre isso, gente? Bom, isso basicamente se descobre a partir de ações feitas às vésperas de alguma grande oscilação do valor da ação. Então, pô, eu fiquei sabendo hoje que amanhã o Itaú vai pedir recuperação judicial por conta dessa crise. Opa, vou vender minhas ações. Vou vender hoje, porque amanhã elas vão estar valendo metade. Então, se eu vendo todas as minhas ações 24 horas antes de uma queda, eu vou ser pelo menos investigado. Se eu compro um caminhão de ações às vésperas de uma subida de preço, eu vou ser investigado. Quem cometeu um crime como esse foi o Joelson Batista, da JBS, com o dólar. Quando ele soube que, pelo menos a acusação era essa, quando ele soube que a delação dele ia ser divulgada, ele vendeu um mundo de dólar porque o dólar despencou de preço. Perdão, o contrário. Ele comprou um mundo de dólar porque o dólar disparou de preço. E aí, todo dólar que ele tinha comprado hoje valia aquilo e mais 30% amanhã, por exemplo. E ele começou a ser investigado. Então, tudo isso eu estou dizendo por quê? Para afirmar e afirmar para vocês que nós temos vários sistemas de investigação preliminar. O mais conhecido, o que é regulamentado pelo nosso Código de Processo, é o inquérito policial. Então, o inquérito policial, ele é o quê? Eu gostei muito que vocês utilizaram uma expressão, assim, a maior parte de vocês, dizendo que ele é um procedimento administrativo e não um processo administrativo. Certamente vocês seguiram algum autor que define isso dessa maneira. Por quê? Porque o processo administrativo, ele é um processo que ele tem um contraditório e ele tem que ter uma decisão final. Então, por exemplo, o processo administrativo disciplinar, o servidor público que está sendo processado por uma falta grave. Então, esse servidor público, ele vai ser condenado ou não no âmbito administrativo. O procedimento, o inquérito como um procedimento, não. Ele não julga ninguém. Ele apura uma base de fatos, elencando provas, e essas provas vão servir tão somente para dar uma base, para dar um lastro para o Ministério Público decidir se acusa ou se não acusa. Então, o Ministério Público vai avaliar se é caso de oferecer denúncia ou não. Não existe contraditório, não existe ampla defesa, não existe atuação defensiva, embora o advogado possa acompanhar o seu cliente na oitiva. O advogado, o cliente, por ser advogado, pode pedir provas que o delegado não é obrigado a produzir. O delegado vai tão somente analisar se tem pertinência ou não tem pertinência isso. Então, ele é um procedimento todo muito próprio com relação a isso. O juiz não é o presidente do inquérito, mas ele tem uma atuação. Toda vez que alguma medida que seja mais atentatória contra direitos fundamentais for solicitada, ele tem que autorizar ou não. Busca e apreensão em casa, prisão preventiva, interceptação telefônica, todas essas medidas, elas precisam ser autorizadas por juiz. Então, o delegado, no máximo dos máximos, pode pedir, mas ele não pode determinar essas medidas. Então, aí a gente define de uma forma mais ampla o que é
o inquérito policial. E a última questão, explique os tipos de ações penais previstas no nosso ordenamento, dando exemplos concretos. Bom, gente, falamos disso na última aula antes da avaliação. Nós temos dois grandes grupos de ações penais. Nós temos a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. A ação penal de iniciativa pública, ela é a regra sobre a privada. E dentro da ação penal de iniciativa pública, nós ainda temos uma regra mais específica, que é a ação penal pública incondicionada. O que isso nos diz? Primeiro, se ela é pública, ela é conduzida pelo Ministério Público. Se ela é incondicionada, ela não depende de condição nenhuma para existir. Então, basicamente, é chegando ao conhecimento da autoridade o cometimento de um crime, automaticamente ela examina os elementos indiciários, os elementos preliminares, e formando a convicção sobre a necessidade de oferecimento de denúncia, ela vai denunciar o sujeito. É o que acontece na esmagadora maioria dos nossos casos. Esmagadora maioria dos nossos casos. Entretanto, nós temos um segundo grupo de ações penais. Nós temos, também públicas, a ação penal pública condicionada à representação. É o que acontece, por exemplo, no artigo 129, é o que acontece no artigo 147, é o que acontecia no artigo 213, por exemplo, que hoje não acontece mais. São aquelas ações em que o Ministério Público diz, eu levo adiante, beleza, eu levo adiante, mas eu preciso que a vítima me dê um ok. O que é o ok da vítima? É a chamada representação. Representação, ou seja, a vítima vai autorizar o Ministério Público a levar adiante esse processo. A vítima, com isso, ela tem 6 meses para prestar essa representação, que pode ser por escrito, que pode ser por advogado, que pode ser oral reduzida a termo, ela não tem forma. Ou seja, dentro dos 6 meses, prestando essa representação da forma que for, quem já foi vítima de um crime de lesão corporal leve, por exemplo, um acidente de trânsito, muitas vezes acontece isso, ou de uma ameaça, sabe que indo à delegacia registrar a ocorrência, o próprio policial que faz o registro já pergunta logo em seguida, deseja representar? E se a pessoa disser sim, tem uma caixinha que vai ficar marcada, e essa caixinha já representa, já é efetivamente a representação, certo? Então, 6 meses para representar, e a partir daí o Ministério Público age. E por outro lado, nós temos a exceção da exceção da exceção, que são as ações penais de natureza privada. Primeira delas, uma ação penal propriamente dita. É a ação penal por excelência. É a ação penal que, tão logo uma pessoa seja vítima dela, se ela quiser processar o seu agressor, ela tem que constituir um advogado, e esse advogado vai ter que mover uma queixa-crime. Ou seja, não é mais por meio de uma denúncia, é por meio de uma queixa-crime. Vocês vão ver que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho esse material para vocês darem uma olhada. Então, 6 meses para oferecer a queixa-crime a contar da data em que se conhece o autor do fato. E se a vítima falecer nesse período, esse direito passa aos seus sucessores. Então, nós temos a possibilidade de se transmitir aos sucessores, conforme o artigo 31 do Código de Processo Penal. Nós temos uma espécie que é chamada de ação penal privada personalíssima, que ela também é feita por queixa-crime. O ofendido também tem que contratar um advogado, mas, diferente da propriamente dita, na personalíssima, se o ofendido morrer, não tem o que ser feito.
os sucessores não podem assumir a titularidade do processo. É só o ofendido. No ordenamento jurídico brasileiro, nós só temos um exemplo que trata disso. Só um, que é o artigo 236 do Código Penal. E, por fim, no artigo 29, nós temos a figura da ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Significa dizer o quê? Que era um caso de ação penal pública, mas que o Ministério Público foi inerte. Ou seja, ele tinha um prazo para oferecer denúncia, é um prazo de 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, e ele não honrou este prazo. Então, o prazo fluiu, o Ministério Público não cumpriu a tempo, e aí o ofendido pode contratar um advogado e oferecer uma queixa-crime. Essa queixa-crime, então, vai ser bastante estranha, porque nós vamos chegar numa situação em que era um crime de ação penal pública, mas que está sendo iniciado com queixa-crime. O ofendido tem 6 meses a contar do primeiro dia da inércia. Por exemplo, o sujeito está sendo investigado solto, então o Ministério Público tem 15 dias para oferecer denúncia. Venceu os 15 dias, ele não ofereceu. O 16º dia passa a ser o primeiro dia da inércia dele. Então, a contar daí, o ofendido tem 6 meses pela frente para oferecer uma queixa-crime. Oferecendo a queixa-crime, o juiz vai analisar se recebe ou não, e vai intimar o Ministério Público, que pode aditar, ou seja, complementar, pode repudiar, dizendo que isso não é crime, ou pode meter uma denúncia substitutiva por cima para melhorar a acusação, digamos assim. Ainda assim, o Ministério Público pode intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, se o querelante não estiver sendo muito cuidadoso na condução do processo, o MP pode retomar a ação. Subsidiário da pública, então, não tem exemplos próprios. É qualquer exemplo de ação penal pública que não tenha havido denúncia dentro do prazo. Uma ressalva que poucos colocaram, mas que era importante. Inércia significa não agir dentro do prazo. Não significa agir contrário aos interesses do ofendido. Então, o Ministério Público examina e diz assim, não, isso aqui não é crime, eu vou arquivar. Ele agiu, ele não está sendo inerte. E, com isso, não pode o particular ingressar com uma ação penal privada nesse caso. Certo, gente? Dúvidas quanto a isso? Ninguém responde. Sabrina, muito obrigado. Não temos dúvidas. Ótimo. Então, gente, assim, nós precisamos fazer o fecho. E é importante nesse nosso conteúdo de ação penal que esse fecho alie teoria e prática. Eu sempre analiso o código passando muito pelos aspectos práticos dele, dando exemplos. Só que os exemplos que eu dou, algumas vezes eles não conseguem eles não ficam muito claros na cabeça de vocês, porque falta a vocês aquela vivência mais de fórum, né? De manusear o processo, porque é natural nesse estágio que vocês estão. Então, eu queria que vocês pegassem o código, especificamente do artigo 24 em diante, do 24 ao 62, para verem alguns aspectos. Eu não vou passar por todos eles, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção. Primeira coisa, eu queria que vocês olhassem, já que nós estamos começando no 24, vocês olhassem um dos artigos mais polêmicos que nós temos no nosso Código de Processo Penal, que é o artigo 28. Eu vou copiar aqui no chat de vocês qual é a redação, ou qual era a redação do 28 até o final do ano. Era essa redação aqui. Quem estiver acompanhando por Vademecum impresso, talvez ainda tenha essa redação. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia,
requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer peças de informação. O juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, gente, olhem só, olhem o que o artigo diz. E esse é um artigo que ele tinha, assim, 80 anos praticamente, porque o nosso código é de 1941. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é o órgão que está estruturado para mover uma ação penal contra alguém, ele diz assim, não vejo crime aqui, eu quero o arquivamento. Só que o arquivamento sempre foi um ato de titularidade do juiz. Num mundo ideal, em que o titular da ação penal diz que não vê elementos para exercê-la, ele deveria pedir o arquivamento e o juiz homologar o arquivamento e fim de papo, vamos para o próximo processo. Mas o 28 dizia o seguinte, se o juiz considerar improcedente as razões invocadas, ou seja, o juizão recebeu do titular da ação penal uma manifestação dizendo, não vejo crime, que era o arquivamento. Mas ele, juiz, não concorda com isso, porque ele vê crime. O que ele podia fazer? Remeter o inquérito ou as peças de informação ao procurador-geral, ao chefe do Ministério Público, e este tem 3 caminhos. Ele mesmo oferece denúncia, ele designa outro promotor para oferecer denúncia, ou ele insiste no pedido de arquivamento, que aí então o juiz era obrigado a atender. Gente, vocês conseguem ver a ruptura com o princípio da imparcialidade que nós temos aqui? Nós temos um acusador que diz que não quer acusar, e nós temos um juiz imparcial que diz que tem que acusar. Ou seja, o acusador não querer acusar é do jogo, da mesma forma que muitas vezes o defensor reconhece que o seu cliente é culpado. Então, eles estão dentro das margens de atribuição deles. Agora, o juiz imparcial, ele vai contra o acusador nesse momento inicial e diz, não, tem que denunciar, porque isso aqui é crime, sim. Ele está rompendo com a imparcialidade dele, ele está rompendo com a estrutura acusatória do processo criminal. A lei anticrime, que entrou em vigor dia 24 de dezembro de 2019, a Lei 13.964, ela alterou esse artigo. Então, eu vou transcrever para vocês aqui como que está hoje a redação desse artigo. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Qual é a grande novidade, gente, que nós temos aqui? Qual é a grande novidade? A grande novidade é o fato de que não precisa mais o juiz determinar o arquivamento do inquérito. E sem precisar determinar o arquivamento do inquérito, o próprio Ministério Público pode ele mesmo arquivar, certo? Pode ele mesmo arquivar. Então, sai da esfera de atribuição do juiz e fica com o próprio Ministério Público. O promotor arquiva e ele só tem que mandar para uma instância dentro do Ministério Público para um controle interno. Por que um controle interno? Olha, porque é muito simples. Um promotor, eventualmente, determinar o arquivamento de um inquérito contra um conhecido dele, contra um amigo dele que ele quer beneficiar de alguma forma. Então, assim, para evitar essa dúvida sobre a legalidade do arquivamento, manda-se para uma instância superior dentro do Ministério Público, apenas para que seja confirmado isso. Entretanto, cuidem. Nós temos
uma ação, uma medida cautelar numa ação de inconstitucionalidade no Supremo, que está com o ministro Luiz Fux. E o ministro Luiz Fux suspendeu vários pontos do projeto anticrime, e um deles é o artigo 28, certo? Então, esse artigo 28, ele ainda está suspenso, embora ele já tenha alterado o Código de Processo Penal. Aí vocês vão perguntar, qual deles vale, Bruno? Olha, eu não saberia dizer para vocês hoje sobre uma perspectiva legislativa. Por quê? Porque o artigo 28 foi revogado. Foi revogado por uma lei que é válida e é vigente. O novo 28, ele é vigente, mas ele está com a sua eficácia suspensa pelo Supremo. Então, assim, até o Supremo decidir isso, só Deus sabe quando isso vai acontecer, nós vamos viver um período de incerteza quanto a esse ponto. Agora, para vocês que daqui a pouco estão se encaminhando para um exame de ordem, por exemplo, eu acho que é muito importante vocês saberem não só a alteração, porque ela já consta no código. Se vocês estão acompanhando pelo site do Planalto, vocês estão vendo que só aparece a redação do segundo artigo que eu copiei para vocês, a do primeiro nem aparece mais. Então é fundamental vocês saberem essa mudança, em que se tira da mão do juiz e se coloca na mão do Ministério Público o poder de arquivamento, mas vocês também têm que saber que alguns dispositivos estão com a eficácia suspensa. O que não é novidade para vocês, porque eu estou com o meu Moodle aberto aqui, eu estou vendo que eu coloquei essa decisão na aula do dia 27 de março. Então, naquela aula lá, vocês têm a decisão do Luiz Fux suspendendo esses efeitos, do ministro Luiz Fux. Dúvidas, gente? Ficou claro isso para vocês? Tranquilo, professor. Maravilha. Vamos seguir, então. Então, o 28, para mim, eu acho que é um dos primeiros, um dos principais artigos que nós temos, especialmente pela mudança à vida. Deixa eu ver o que mais aqui. O artigo 31. Olhem aqui que isso já caiu em exame de ordem mais de uma vez. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Gente, imagine o seguinte, olhem só. Vamos pensar uma situação bem esdrúxula. Segundo casamento com a Maria. Esse segundo casamento gerou uma grande ruptura na família, porque os pais do João gostavam da primeira esposa. E o João se afastou completamente dos pais. Tanto que os pais odiavam a Maria. Mas desse primeiro casamento, o João teve um filho, que já é maior de idade, que estava tocando a vida dele independente. Não tinha mais contato com os avós, tava... Então, assim, o João tinha uma esposa, pais e filho. E nenhum deles mantinha um contato próximo entre si. Gente, não é uma situação muito... Não é muito absurda, tá? Só que o João morre. E o João morrendo, o João era uma pessoa conhecida, alguém faz uma declaração imputando ao João o cometimento da prática de um crime, aí nem vida, obviamente, e os familiares se insurgem. A esposa Maria vai lá e contrata um advogado e quer mover uma queixa-crime contra a pessoa que caluniou o João. Os pais contratam outro advogado e querem mover uma queixa-crime contra a pessoa que caluniou o João. E o filho contrata um terceiro advogado que quer mover uma queixa-crime contra a pessoa que caluniou o João. Vocês conseguem ter noção do tamanho da bagunça disso? São 3 partes legitimadas, cada uma com o seu advogado, movendo ações pela mesma causa contra a mesma pessoa.
Para evitar que essa bagunça se estabeleça efetivamente, o que está nesse artigo 31 é uma ordem obrigatória. O cônjuge está acima do ascendente, o ascendente está acima do descendente e o descendente está acima do irmão. Então, se a Maria constituir um advogado, a prioridade será dela sobre os outros, e assim sucessivamente. Já caiu em exame de ordem, dizendo assim, o primeiro que mover é quem vai ter legitimidade para isso. Não, não. Se o irmão mover primeiro e a Maria resolver mover, o dela se sobrepõe ao do irmão. O artigo 34 é totalmente inútil para nós, ele não tem mais eficácia alguma, tá? Isso que eu disse para vocês está no artigo 36, tá? Essa questão da ordem. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, em seguida o parente mais próximo, na ordem de enumeração do artigo 31. O artigo 41, eu queria que vocês marcassem, pintassem, se vocês estão no computador, negritem isso numa anotação de vocês. Esse artigo 41, ele é um norte para todo mundo que lida na área criminal. Por quê? Porque o Ministério Público tem que seguir, o advogado na condição de querelante tem que seguir, e o advogado na condição de defensor tem que fiscalizar. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Gente, existe uma autora chamada Marta Saad. Ela foi por muito tempo assessora do ministro César Peluso no Supremo, ela é advogada hoje, é professora universitária, e a Marta Saad diz algo que eu acho muito precioso. Ela diz o seguinte: a denúncia é a primeira peça de defesa num processo. Eu sempre repito isso, eu gostei muito dessa comparação dela, eu explico isso para os meus clientes. Por quê? Porque, embora seja a peça processual que acusa uma pessoa, ela se torna a primeira peça de defesa justamente pelo fato de que ela está delimitando a causa a partir de agora. Eu sei agora do que eu estou sendo acusado. Ou seja, eu não posso mais ser condenado além daquilo que eu estou sendo acusado. Então, é por isso que a denúncia ela tem que ser precisa, ela não pode ser genérica, ela não pode ser vaga, ela não pode ser ampla demais, ela tem que dizer que João fez aquilo contra José. Ela não pode simplesmente criar uma divagação, uma abstração que não nos permita compreender claramente o fato que está sendo imputado. O ministro Francisco de Assis Toledo, já falecido, ministro do STJ, ele tem um livro que é muito importante, que é Princípios Básicos do Direito Penal, e ali ele menciona justamente isso. Uma pessoa tem que ser processada, julgada, condenada pelo que ela fez. Pelo que ela fez. A gente costuma dizer em direito penal que o direito penal é um direito penal do fato e não do autor, né? Eu estou julgando alguém pelo que foi feito, não pelo que a pessoa é. Eu acho até mais interessante a expressão que se usa no direito penal de língua espanhola, que é o que nós chamamos de fato, eles chamam de hechos. Hechos seria algo como, não como um fato, mas como um feito. Isso foi hecho, isso foi feito. Então, me parece mais preciso até do que eu dizer fato. Fato é uma fruta cair do pé, fato é um passarinho sair voando. Eu tenho vários fatos aqui. Agora, feitos é diferente. A fruta caiu do pé porque eu derrubei. Isso é um feito, isso é um hecho, certo? Então nós temos que ficar muito presos a isso, a uma ação que produz um resultado e essa ação está prevista em lei como crime. Seguimos.
Artigo 44, quem vai fazer prova penal na OAB, ou quem pensa em fazer prova penal na OAB, não foi uma, não foram duas vezes que caiu queixa-crime na peça processual da OAB. E a queixa-crime, ela exige fundamentalmente uma procuração com poderes especiais. Nesses poderes especiais, por exemplo, quando um cliente me procura no escritório e ele quer que eu defenda ele num processo, lá nos poderes eu boto assim, promover sua defesa em processo criminal. Pronto. Para eu oferecer uma queixa-crime, para eu acusar alguém, não basta isso. Eu tenho que botar na procuração o nome do querelante e a menção do fato criminoso, certo? Então, assim, eu estou constituindo meu advogado para o fim de processar fulano de tal, porque no dia tal ele me ofendeu a minha honra proferindo as seguintes palavras. Isso consta na procuração, gente. Por que consta na procuração? Justamente para proteger o advogado, para o advogado não vir a ser processado, ele por calúnia, na eventualidade dessa acusação ser absurda. Por exemplo, o Roque me contrata, o Roque está na minha tela aqui, Azareteu, vou te usar como exemplo. O Roque me contrata para eu mover uma queixa-crime por calúnia contra o Renan, tá? E aí, se o Renan disse que eu era isso, ele usou a internet para dizer isso, eu vou lá e boto tudo isso no papel e processo o Renan. O Renan se defende de uma maneira que acaba com a queixa-crime e é absolvido. Só que ele vai querer se vingar em mim, ele vai dizer, olha, eu fui acusado, uma pessoa disse que eu cometi um crime e essa pessoa foi o advogado. A forma de eu me proteger é dizer, olha aqui como não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi o Roque. O Roque assinou uma procuração em que isso estava dito. Eu só reproduzi aquilo que ele me falou. Então, é uma maneira que o advogado tem de se preservar frente ao cliente, porque ele não sabe o que o cliente está dizendo ali. O cliente pode estar inventando só porque está querendo criar um transtorno para o réu, está querendo que o réu gaste dinheiro com advogado, enfim. Então, tem uma série de questões aqui que podem acontecer, e a exigência dessa procuração com poderes especiais ela é fundamental. Gente, se essa procuração não vier, a queixa-crime é rejeitada. Vou mostrar para vocês aqui hoje, daqui a pouquinho, uma decisão. Então, assim, quando isso cai em exame da OAB, o candidato precisa não só fazer a queixa-crime, vejam bem, como fazer a procuração. Vocês precisam fazer a procuração para mostrar que vocês sabem a regra do artigo 44. Deixa eu ver aqui. Bom, lá nas regras do perdão, que eu expliquei para vocês, renúncia e perdão, e o perdão nos crimes de ação penal privada, eles são muito interessantes, né? Não esqueçam disso. O perdão concedido a uma das pessoas alcança todos os outros. Então, hoje nós estamos nesse momento em 25 pessoas nessa sala virtual, eu e mais 24. Então, imagine que vocês 24 me ofendam. Gente, só um minutinho, estão tocando o telefone, eu vou desligar aqui. Imaginem que vocês 24 me ofendam e eu mova uma ação, uma queixa-crime contra vocês. Só que lá pelas tantas eu percebo que mover uma ação contra 24 pessoas é muito pesado, porque é difícil de citar todo mundo, todos vocês vão ter direito a rolar testemunhas, esse processo vai ficar muito longo, vai ficar interminável. Bom, vamos fazer diferente. Eu vou mover contra alguns só. Eu vou mover contra o Andrei, vou mover contra a Bianca, vou mover contra o Eglon, vou mover contra o Guilherme. Pronto. Bom, o que aconteceu aqui? Ao ter feito essa escolha, eu simplesmente perdi o direito de mover essa ação contra todos os demais.
tá? Porque eu estou concedendo uma espécie de perdão tácito aos demais, e o perdão tácito, ele alcança a todos. Então, tem que tomar muito cuidado quando vai se mover uma ação nesses limites aqui. E aí, por fim, no artigo 60, nós temos aquilo que nós falamos no finalzinho da aula, a perempção, as regras de perempção. Ou seja, quando é que o querelante pode ser punido por não estar sendo cauteloso, por não estar sendo atento ao processo, ou por estar sendo negligente com o processo. Então, nessas situações, existe uma extinção da punibilidade. Então, essa regra do artigo 60 é muito importante. Muito importante. Gente, com isso, a gente faz um fecho na parte teórica da ação penal, e agora eu quero trazer para vocês alguns aspectos práticos dela. E os aspectos práticos que eu vou trazer para vocês estão neste link aqui. Vamos ver. Veja se vocês conseguem abrir. Sim? Então tá. Então eu quero que vocês leiam esses 3 documentos. Vou explicar o que eles são para vocês. Eu tenho aqui uma denúncia Ronaldo, é uma denúncia do Ministério Público Federal por um crime de homicídio qualificado. Então, uma denúncia de 28 folhas, mas que vale a pena vocês lerem, ela está bem construída, tá? Então, assim vocês conseguem ver o que é uma denúncia criminal. O outro documento, o documento que está escrito arte, ele é bem interessante. Ele é uma queixa-crime movida pelo Dunga contra o Romário. Então, o Dunga era técnico da seleção brasileira na época, e o Romário era senador. Então, essa queixa-crime precisou ser movida no Supremo Tribunal Federal, uma regra de competência que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, bacana de vocês verem também, porque a construção da queixa-crime, ela é a mesma, independente de onde for, e essa questão relacionada aos poderes da queixa-crime está no outro documento, texto 312, 326 ali, que é um documento do Supremo, do ministro Edson Fachin, tratando exatamente disso, de queixa-crime sem poderes específicos, tá? Gente, eu vou fazer diferente com vocês. Eu ia fazer com vocês uma leitura em aula desses documentos, mas eu vou fazer diferente. Eu vou deixar para vocês esses textos. Eu vou disponibilizar também um texto de um inquérito, para vocês verem como é que o inquérito se instaura. E eu vou deixar atividades práticas em cima disso, para vocês fazerem no fórum aqui do Moodle. E aí vai ser uma forma de fixação em cima desse conteúdo. Tá certo? Eu acho que a gente consegue tirar um proveito um pouquinho melhor. Então, vocês vão examinar com mais calma, sem pressa, e vão responder umas 4 ou 5 perguntas. Tá bom? Gente, com isso, então, nós encerramos a parte de ação penal, tá? Nós colocamos um ponto em cima disso. Nós vamos, semana que vem, para a parte de ação civil, é uma aula só sobre ação civil, que é muito interessante. E depois nós vamos avançar já nas partes de jurisdição e competência. Tá bem? Muito obrigado a todos. Um bom final de semana e cuidem-se.